terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados os humildes, né? Ou os mansos. Paola, você pode ler essa terceira bem-aventurança para nós, por favor? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Obrigada. Então, em algumas traduções está bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e em outras traduções está como humildes, né? A maioria das traduções está lá como mansos. Nós vimos, irmãs, nas bem-aventuranças passadas, que todas as bem-aventuranças, elas são qualidades espirituais, né? A gente tem falado sobre isso. Não é uma qualidade inerente do ser humano, que qualquer pessoa pode possuir, né? Então, tal pessoa é muito querida, ela não se ira, ela é pacífica. Não é significado dessa mansidão que está nessa bem-aventurança, porque isso são qualidades espirituais, né? Qualidades essas que só uma pessoa salva pode ter. Então, nós vamos ver essa bem-aventurança hoje. E como na bem-aventurança da semana passada, essa bem-aventurança, ela também vem na contramão do que o mundo prega, né? Porque como que pode uma pessoa ser mansa, humilde e ser feliz? O mundo prega que para você ser feliz, você tem que se impor, você tem que conquistar as coisas, né? Então, vem na contramão. Então, nós vamos lembrar que no pano de fundo que nós fizemos na introdução, lá no começo, a gente viu para quem que Jesus Cristo estava pronunciando o Sermão do Monte, né? Tinham grupos de pessoas ali que estavam ouvindo, e a maioria delas esperavam a vinda de um Messias político, né? Que fosse lutar, guerrear, derrubar Roma, lutar pelos direitos deles. E aí vem Jesus Cristo trazendo essa polêmica para eles, dizendo que bem-aventurados são os mansos, dizendo que essa nova lei que ele estava instituindo ali eram os mansos que seriam os fiéis, né? Então eles estavam esperando uma coisa e veio outra. Queriam alguém que guerreasse por eles, que lutasse, que derrubasse Roma, e vem alguém dizendo: nós temos que ser mansos. Então, aí outro paradoxo, como nós vimos na semana passada, bem-aventurados os que choram, tinha esse paradoxo, um paradoxo, e agora outro paradoxo, a gente indo na contramão do mundo. Mas quem são os mansos? Né? Que espécie de mansidão é essa que essa bem-aventurança fala? Né? Essa bem-aventurança, ela serve, e a gente vai ver no decorrer do estudo, que ela serve para avaliar o nosso cristianismo. Se somos de fato salvos ou não. Se você possui essa bem-aventurança, que a gente vai ver no decorrer, fiquem tranquilas. Você, de fato, é uma convertida. Agora, se essa bem-aventurança não for comum na vida da gente, é o momento de fazer uma reavaliação e dizer que talvez a gente precise de arrependimento e carece de salvação. Tá? Então, para começar, nós vamos fazer como fizemos nos outros estudos, para que a gente possa entender o que é ser manso. Primeiro vamos ver o que não é. O que não é ser manso. Então, primeiro, ser manso não é um atributo natural, herdado do pai ou da mãe. Então, não é uma característica, uma qualidade que a gente recebe do pai ou da mãe, dos pais, né? Não é uma qualidade que se aprende na escola, não é um atributo de quem tem uma boa educação, uma boa formação, uma pessoa que tem bons modos, polida, equilibrada, educada.
aqui nós não estamos falando de temperamento, nem de personalidade. Ser manso não é um talento que você recebe por ter uma boa formação. Jesus não está falando de diplomacia, de bons modos, comportamentos, e nem de personalidade herdada de pai e mãe. Como, por exemplo, tem muitos filhos de cristãos que o pai e a mãe realmente são mansos e que acham que tiveram uma boa educação, herdaram isso da família e são mansos. Não é isso. Ou uma pessoa que se ira facilmente, que tem um comportamento explosivo e acha que herdou isso do pai e da mãe. Então, não é um comportamento herdado de ninguém. Nas bem-aventuranças, a mansidão a gente só recebe quem foi regenerado. É algo conferido pelo céu. É o Espírito Santo quem dá. É sobrenatural. Então, esse é o primeiro aspecto sobre o que não é ser manso. É a gente acreditar que a mansidão é um comportamento, ou é uma personalidade, um estilo de vida, algo desse tipo. Segundo, o que mais que não é ser manso? Não é ser tímido, retraído, aquele aluno quietinho lá na escola, na sala de aula, bonzinho, não significa que ele seja manso. Aquele filho quieto, recatado, que fica no quarto, quietinho o tempo todo, estudando. Aquele cristão que é tão tímido que mal cumprimenta os outros, os irmãos. Não é isso. Ser manso não é ser covarde, que não se envolve em briga, intriga ou discussões, que não se envolve em nada, que põe panos quentes em tudo. Ser manso não é ser omisso, passivo com tudo. Não é isso que Jesus está querendo dizer nessa bem-aventurança. Em Mateus 11, 28 e 29, diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas nós vemos lá em João, capítulo 2, versículo 15, quando os cambistas estavam lá no templo, comercializando, né? Jesus foi lá com um chicote, virou as gaiolas, ele cirou. Ele expulsou os cambistas de lá, foi enérgico, firme, ele usou de autoridade. Então, isso é o contrário do que eu acabei de mencionar acima, desse comportamento que a gente viu acima, que é a pessoa quietinha, que não se envolve em nada, que fica quieto, tudo bem, tudo para não se envolver numa briga e concorda com tudo. Então, Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas nós vemos a atitude dele lá no templo com os cambistas. E Jesus era humilde de coração? Era manso? Ele era manso e era humilde de coração. Mas ele teve uma atitude, que não significa que ele não seja manso. Moisés foi considerado um dos homens mais mansos da Bíblia, né? Nós vemos lá na história de Moisés, quando ele subiu no monte, ficou 40 dias, 40 noites, para trazer as tábuas dos mandamentos, e quando ele desce o monte, o que ele encontra? Ele encontra o povo lá, adorando um bezerro de ouro. Naquele momento também, Moisés ele fica indignado, ele se ira, ele quebra as tábuas, ele pede que quem está do lado dele, está com Deus, venha para o lado dele. Ele ordena que passe a espada nos rebeldes, onde morreram mais de 3.000 pessoas nesse evento. Então, um homem considerado um dos mais mansos da Bíblia se posicionou. É isso que nós vemos aqui. Então, para ficar bem claro que a mansidão de que se trata aqui na bem-aventurança não significa a gente olhar o que está errado, olhar para as coisas e não, mas eu vou ser manso, eu não vou falar nada. Porque a bem-aventurança diz que eu devo ser manso.
Não é isso, né? Então, mansidão não é covardia, passividade, omissão, timidez ou introspecção. Terceiro, o que não é ser manso? Não é ser conivente com tudo. Tipo, a paz a qualquer preço. Certo ou errado, não vou me meter porque quero ficar em paz. Tá tudo bem desde que não hajam conflitos, né? Para não brigar, eu não vou dar minha opinião. A gente não luta contra nada, não se mete em nada. Então, a gente fica ali omisso porque não quer brigar, não quer levantar uma polêmica. Não é essa mansidão que Jesus está tratando aqui, né? Não é uma qualidade humana, mais uma vez eu repito, não é um estado emocional, uma manifestação do caráter. É uma obra do Espírito. Spurgeon diz assim: ser manso não é virtude, é graça. Então, não é virtude, é graça. Em Gálatas 5, versículo 22, diz que o fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Ser manso, então, é um fruto do Espírito. Vamos repetir Gálatas 5, 22. O fruto do Espírito é mansidão e domínio próprio. Ainda em Gálatas diz assim: as obras da carne são glutonarias, porfias, imolação, inimizade, ira. E as obras do Espírito são longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Significa, mais uma vez, que a mansidão é obra do Espírito. Não é uma qualidade inerente do ser humano. A palavra que Jesus usou nessa bem-aventurança, quando ele fala bem-aventurados mansos, a palavra mansos vem do grego, e aqui uma palavra traduzindo é praos, que significa uma fera selvagem que foi dominada, controlada. Então, essa palavra manso que Jesus usou ali, ela significa isso, uma fera selvagem que foi dominada, controlada. E para onde que isso aponta? Essa palavra em específico. Por isso tão importante, eu tenho gostado de estudar algumas coisas do grego, porque a gente descobre palavras que no português a gente dá uma interpretação, mas que no original grego ela tem outra interpretação. O nosso manso aqui é o quietinho, bonzinho, pacífico, mas ali ele tem um significado muito mais amplo. Um animal selvagem que foi dominado e controlado. E isso remete ao nosso animal, né? O nosso animal selvagem, compulsivo, o nosso velho homem, assassino, maligno, que aí se converte e é dominado, mortificado pelo Espírito Santo, né? Tem todos os seus desejos e suas faculdades controlados. Não significa que nós não temos os desejos, as vontades, as impulsividades, as compulsividades, né? Mas que ela é controlada. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E temos o controle do Espírito Santo na nossa vida. Então, isso é possível ao crente. Em Provérbios 16, 32, diz: melhor é o que tarda em se irar do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que aquele que toma uma cidade. É desse manso que Jesus está falando. Não se trata de temperamento, é o que controla os seus desejos. Não é ser fraco, é ter a sua força controlada. Controle sobre si mesmo, estou falando aqui, né? Que é o que a gente viu no versículo acima. Não sobre as pessoas. Tem pessoas que têm controle sobre as outras, né? Tem um domínio sobre as outras pessoas, uma liderança que a gente chama.
Aqui a gente não está falando desse controle, está falando do controle sobre si mesmo, que é muito, o controle sobre a gente mesmo é muito mais difícil do que o controle sobre o outro, a liderança, a manipulação em nós mesmos. Isso é difícil colocar em prática, né? Thomas Watson define mansidão como uma graça por meio da qual somos capacitados pelo Espírito de Deus para controlar as nossas paixões. Então, vou repetir aqui. Uma graça, tá? Por meio da qual somos capacitados pelo Espírito de Deus para controlar as nossas paixões. Então, aqui ele está dizendo que isso é a obra do Espírito, né? É uma graça pela qual nós somos capacitados. E como nós identificamos uma pessoa mansa? O que é ser manso? Nós vimos aqui 3 pontos, 3 características que não são a mansidão que Jesus fala nessa bem-aventurança. E o que é ser manso? Como nós identificamos a pessoa mansa? Primeiro, ela não se ira com facilidade. Ela tem domínio. Ela não é sensual. Tem domínio. Não é desbocada, grosseira. Domínio próprio, né? Não gasta compulsivamente. Não é avarenta. Não ostenta. Né? Então, essas pessoas têm domínio próprio. Isso não significa que, às vezes, a gente não tenha vontade de responder de uma forma grosseira. Isso não significa que a gente olhe uma roupa e diga, ai, que linda, mas que vai ficar sensual. Mas você tem domínio próprio e não vai comprar, porque você imita Cristo. Né? Não significa que a gente não tem esses impulsos, esses desejos, mas significa que nós temos o controle. Então, essa bem-aventurança, irmãs, ela tem tudo a ver com o versículo que fala sobre o domínio próprio. A mansidão tratada aqui trata de domínio próprio, da gente ter a graça e o controle do Espírito Santo para conseguir dominar as nossas fraquezas, nossas compulsividades, os nossos desejos, as nossas paixões, tá? Segundo, o que é ser manso, como a gente identifica, né? É ser submisso à vontade de Deus. O manso, ele não se rebela contra Deus, mesmo que não entenda aquele momento que está passando. Não se rebela, ele é manso, né? Manso mesmo em tempos de tragédias, de provas, quando está passando pelo vale, ele não abandona a fé. Ele não blasfema o nome de Deus, ele não contesta Deus, o porquê que ele está passando por aquela prova. Ele se mantém firme, mesmo doendo, mesmo sofrendo. Ele não questiona, não põe a culpa em Deus. Ele é submisso. Nós temos um exemplo lá em João 2, versículo 10. Em Jó, perdão. Em Jó 2, versículo 10. O que aconteceu com Jó? Ele perdeu todo o gado, perdeu as ovelhas, perdeu a plantação, perdeu os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e ficou cheio de lepra, dos pés à cabeça. E o que Jó fala? Como que Jó se comporta diante dessa prova que ele está passando? Ele diz assim, o Senhor deu, o Senhor tomou. Nu saí do ventre da minha mãe, nu volto para lá. Manso, né? Uma pessoa que se submeteu à prova e se submeteu a Deus, é isso que nós vemos na história de Jó, né? Em Salmo 37, 4, diz assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. O que é o agrada-te? Agrada-te do Senhor. Significa submeta-se
ao que Deus está fazendo em sua vida. Embora muitas vezes o que Deus está fazendo na vida da gente possa doer e nós não entendamos o porquê estamos passando por esse momento difícil, ou essa prova, ou uma coisa que a gente não vê como um bem, a gente vê como um mal. E muitas vezes questionamos. Então, é se submeter, sem questionar, sabendo que Deus é Deus quem está providenciando, e a gente não entende hoje, mas lá na frente nós vamos compreender o agir de Deus naquele momento. Então, bem ou mal aos nossos olhos não significa que seja bem ou mal aos olhos de Deus, porque o nosso entendimento é muito raso. Eli é outro exemplo de manso. Em 1 Samuel 3, versículo 18, quando Samuel chega à casa do sacerdote Eli para pronunciar: vossos filhos morrerão pelos vossos pecados. Samuel está trazendo uma palavra de morte naquele momento para o sacerdote Eli. Como que Eli responde? Eu estou resumindo aqui trechos dessas passagens, mas é legal anotar e depois dar uma olhada para retomar como que foi o desenrolar da situação, e como essas pessoas se comportaram. O que ele responde? Ele é o Senhor. Faça o que parecer bem aos seus olhos. Então Samuel chega à casa de Eli e diz que os filhos dele irão morrer. E ele responde: ele é o Senhor. Faça o que parecer bem aos seus olhos. Manso, submisso. Não era questionador, não questionou, Ele provavelmente pensava: quem sou eu para questionar? Se submeteu. Pode o vaso, o barro, perguntar ao olheiro: por que me fizeste assim? O manso é do Senhor? O manso diz: é do Senhor esta palavra? O Senhor quis assim? É a vontade de Deus? Seja feita a sua vontade. Poderia ter questionado, no caso de Eli ali, ele era um sacerdote, servia a Deus, e ele podia pensar, não, eu sou um sacerdote, servo de Deus, não é possível que Deus tenha mandado essa palavra para mim, que meus filhos vão morrer, não é justo. Mas ele se submeteu. E esse segundo ponto que a gente está vendo das bem-aventuranças é você se submeter. Estamos vendo alguns exemplos aqui de que forma algumas pessoas aqui na Bíblia se submeteram. Em Filipenses 4:13, diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um versículo muito conhecido, Utilizado tanto no meio cristão como no meio secular, muito mal interpretado também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui, se a gente for olhar nos versículos anteriores, Paulo, lá no versículo 12, ele está falando que ele já sabe se contentar com o que ele tem, que ele sabe estar abatido, ele sabe ter abundância, sabe ter fartura ou necessidade, abundâncias ou padecer de fome. Aí em seguida ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, mesmo em meio a muitas dificuldades, muitas vezes, ele sabia que podia tudo naquele que fortalece. E isso é submissão. Manso. Outro exemplo. Jesus foi preso injustamente, acusado, cuspido, escarnecido, açoitado, flagelado. E o que diz lá em Isaías? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, pois ele não abriu a boca. É um versículo bastante conhecido por nós também. E aqui a gente está falando de quem? Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus. Como ovelha muda.
Ele não abriu a boca. Quando Deus tirou o povo do Egito para levar para a Terra Prometida, nós sabemos a história e sabemos que ele não levou direto. O povo não saiu dali do Egito e foi direto para a Terra Prometida, né? Eles tiveram que peregrinar pelo deserto durante 40 anos. Né? E por que Deus não levou direto o povo para o Egito? Porque ele queria provar o povo. Né? E o que nós vemos ali em muitas ocasiões? O povo murmurando, reclamando do maná, depois era água, depois era carne, cada hora era uma coisa diferente. Então, Deus queria provar essas pessoas e provar a mansidão delas diante das situações, das provas que ele estava colocando ali. Então, irmãs, fazendo uma analogia assim, com a nossa vida, o nosso dia a dia, quantas vezes nós passamos por essas provas? Quantas vezes nós somos provados? E será que a nossa atitude é a mesma do povo que estava sendo conduzido à Terra Prometida? Nós murmuramos, nós reclamamos muitas vezes daquilo que nós temos, que se a gente for olhar do lado, tem pessoas que não têm nem aquilo, mas nós estamos reclamando daquilo, né? Reclamando de pessoas, murmurando muito. E foi isso que aconteceu com o povo que ia para o Egito. O resultado daquela geração, quem chegou na Terra Prometida? Né? Então, eu acho que é um ponto aí para a gente parar e refletir em relação às provas que nós passamos todos os dias, ou de vez em quando na vida da gente, e qual é o nosso comportamento, qual é a nossa atitude? Observando esse versículo, será que nós somos mansos? Né? O que é ser manso? Não é só ser submisso a Deus, agora é o terceiro ponto, tá? Mas é se sujeitar à palavra de Deus. Ser submisso é uma coisa, se sujeitar é a outra. No segundo item, a gente viu ser submisso. Agora nós vamos falar sobre se sujeitar à palavra de Deus. Em Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, o terceiro ponto se trata de sujeição à palavra. Nós sempre ouvimos a palavra de Deus, ela se move, ela é viva, né? A cada momento a gente tem um conforto ali, encontra uma mensagem diferente nessa palavra. Então, está falando especificamente da palavra de Deus, que nós devemos nos sujeitar. E aqui nesse versículo diz: acolhei com mansidão a palavra que em vós é implantada e que é poderosa para salvar a vossa alma. Olha a profundidade disso. Poderosa para salvar a nossa alma. Será que nós não devemos nos sujeitar à palavra de Deus? Obedecer a palavra de Deus? Agora nós vamos ver um exemplo bíblico de um manso e de uma pessoa que não foi manso, para ilustrar um pouco. Nós estamos falando do rei Davi e do rei Acabe. Primeiro a gente vai ver o rei Davi, lá em 2 Samuel 12, versículos 12 e 13. Conta que Davi peca com Batseba e omite por 9 meses. Aí vem o profeta Natã e fala, assim diz o Senhor. E quando o Natã fala, assim diz o Senhor, por que ele fala isso antes? Porque é o próprio Deus falando. Então, ele quer dizer ali para o Davi que é o próprio Deus falando. Assim diz o Senhor,
você pecou e feriu o soldado valente com a espada dos amonitas. Tomou a mulher dele, Batseba. Davi, quando ouve esta palavra, ele rasga as vestes, se ajoelha, se arrepende e se submete à palavra de Deus. Ele entende que é o próprio Deus falando com ele. Então, ele se sujeita à palavra de Deus. Se arrepende. Agora vamos ver o rei Acabe. Lá em 1 Reis 22, versículos 8 e 9. Tinha um profeta lá em Israel chamado Micaías. Quando Josafá faz uma aliança com Acabe, Josafá pergunta: tem algum profeta aqui para a gente consultar a palavra de Deus? Aí o Acabe diz assim: tem um lá que se chama Micaías, mas eu odeio esse homem, porque ele não profetiza para mim o bem, só o mal. Acabe não se sujeitava à palavra, não obedecia à repreensão, ele não era manso. Então, ele queria que o profeta de Deus falasse o que ele queria ouvir. Diferente de Davi, que ouviu a repreensão, rasgou as vestes, na mesma hora se ajoelhou, se arrependeu, se sujeitou. Acabe diz que tem um profeta lá, mas que ele odeia aquele homem porque o homem não profetiza bem na vida dele, só mal. Era o próprio Deus quem estava levando aquela mensagem, tentando falar com Acabe. Mas o Acabe, ele queria ouvir o que ele queria. E muitas vezes é assim conosco também, né? Nós não gostamos de ouvir repreensão muitas vezes. Algumas situações delicadas em nossas vidas, aí eu falo por mim mesma, que eu muitas vezes quero ouvir aquilo que eu espero. E nem sempre é assim, né? Então aqui nós temos um exemplo de um manso e de um que não era manso. Rei Davi e rei Acabe. Quarto ponto, sobre o que é ser manso. Suportar as calúnias, as injúrias, perseguições, sem revidar. Você, irmã, não leva desaforo para casa? Ah, eu não levo desaforo para casa. Então você não leva o Espírito Santo para casa. Então você não leva Deus para casa. Você vai para casa sem o desaforo e com Satanás. A Bíblia manda a gente imitar quem? Nós já falamos nisso anteriormente. Manda sermos imitadores de Jesus. Jesus levou desaforo para casa? Ele não levou só o desaforo, né? Ele levou desaforo para casa, ele levou afronta para casa, ele levou os pecados para casa, ele levou a morte para casa. E nós não vamos levar meia dúzia de palavras rudes, ríspidas, ofensivas muitas vezes. Jesus levou a morte para casa. E a gente, muitas vezes, por causa de uma palavra, às vezes, irmãs, e mais uma vez eu falo por mim, nós não respondemos rispidamente, nós não revidamos, mas o sentimento que brota na gente, quando vem uma afronta, daquelas que você tem que engolir seco e, eu não levo o desaforo para casa, a gente leva sim, mas o sentimento que brota no coração da gente é uma coisa avassaladora. É coisa do ser humano mesmo, que só quem tem controle próprio para saber o que é isso, né? E aqui, às vezes, meia dúzia de palavras faz uma pessoa se transformar. Nós vemos no mundo aí pessoas que se matam uma a outra por causa de uma palavra mal colocada ou por intenção mesmo, né? Então, a reflexão é essa: Jesus levou desaforo para casa? Nós somos imitadoras dele? Levamos desaforo para casa? O manso não se inflama quando é provocado. Em Romanos 12, 19, diz assim: minha é a vingança,
eu retribuirei e eu retribuirei. Então, o manso, ele não faz justiça com as próprias mãos. O manso espera no Senhor. O manso bendiz aquele que o maldiz. O manso ora em favor daquele que o persegue, ou que maltrata, ou que desfaz dele. Né? Eu acho que a maioria de nós aqui, enquanto cristãs, temos essa experiência em algum âmbito da nossa vida aí, de orar por pessoas que muitas vezes não querem seu bem. E a gente consegue identificar isso facilmente, né? Ou não falar mal daquele que está falando mal da gente. Isso é uma característica do salvo, essa mansidão, né? Outro exemplo, voltando lá para a história de Jó, né? Então a gente viu lá que Jó perdeu os filhos, o gado, a lavoura, ficou inteiro cheio de chagas, né? Aí vem a mulher dele e pergunta para ele, né? Aquela pessoa que não precisava aparecer ali naquele momento para colocar o dedo na ferida, né? E fala com ele: ainda mantém a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu volto para lá. Como uma doida falas. Em tudo isso, Jó não pecou. Então, olha que, mesmo com toda essa situação, Jó passando por essa prova tão difícil, ainda tinha alguém lá para espizinhar, né? Diz que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Tem esse ditado, todo mundo conhece. E aqui, no caso de Jó, aconteceu isso. Então, já estava ruim, veio a mulher dele para agravar a situação, para piorar. E ele diz, como doida falas. E ele não pecou, ele manteve-se firme na fé, manso. Né? Quinto e último, o que é ser manso? Vai ficar como lição de casa para vocês, ler na íntegra o Salmo 37, que lá tem o espelho de um manso, né? Diz lá assim, confia no Senhor e faz o bem. Não te preocupes com aqueles que prosperam em teu caminho, aqueles que têm maus desígnios, porque cedo serão ceifados. O manso, que não ostenta e não se preocupa com coisas. Então, o que diz aqui nesse versículo? Que nós não devemos ficar preocupados com as pessoas que estão prosperando no caminho. Você olha e fala assim, nossa, eu trabalho tão honestamente, tão direitinho, não falta um dia, sou uma ótima funcionária. Estou dando um exemplo na vida financeira, por exemplo, né? Mas tem outros âmbitos da vida da gente. Aí você olha aquela pessoa que faz tudo errado, nem vai trabalhar, aí você olha a pessoa comprando um carro zero, e você ali com aquele golzinho branco, Branca de Neve 2012. Diz aqui para a gente não se preocupar com isso, né? Que isso, diante de Deus, não significa nada. Muitas pessoas estão conquistando suas coisas, não é da maneira correta, mas eles cedo serão ceifados. Não ajuntai tesouros na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem e a traça come, mas ajuntai tesouros nos céus, porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, aqui a palavra de Deus confirmando para a gente não se preocupar em lutar por posses. Deixa o ímpio fazer isso. Deixa eles brigarem por isso. Claro que se a gente puder intervir, levando a palavra de Cristo para eles, ótimo. Devemos, né? É o nosso papel. Mas aqueles que não querem ouvir, só pensam em bens materiais e querem brigar por isso, por posse ou por poder, deixe que eles façam isso, né? Quem vai herdar a terra dita no versículo? Pois herdarão a terra. Quem vai herdar a terra é você. E esse é o bem mais precioso que nós temos.
Então, nós não temos que nos preocupar com essas coisas, né? Estamos terminando. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a verdadeira terra, o verdadeiro céu. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a eternidade com Cristo. Que nós possamos desfrutar dessa eternidade com Cristo, né? Que nós busquemos viver essa bem-aventurança, sermos mansas, buscar um novo coração, um coração regenerado. Não vale a pena, né, irmãs, a gente ficar se envolvendo em brigas, porfias, contendas dessa terra por coisas muitas vezes tão pequenas, né? Mas isso não significa que nós não temos que nos posicionar em relação às coisas. Mas por coisas à toa, muitas vezes acontece da gente se envolver numa confusão, numa discórdia, por uma coisa que não merece que a gente peque. Não merece, nada merece, né? Mas tem coisas tão pequenas. Bem-aventurado, bem-aventurada, né? Feliz você será e a terra um dia você herdará. Amém? Então, a palavra de hoje era essa, irmãs. Espero que vocês tenham gostado da gente ver um pouquinho do que é ser manso e do que não é ser manso. Então, concluindo, ser manso é uma qualidade espiritual, não é uma qualidade humana. O ser humano natural não pode ter essa qualidade, porque significa o controle do Espírito Santo na vida da gente, controle das nossas paixões, das nossas impulsividades. É o animal selvagem que é controlado pela conversão. E se você não é convertido, você não tem como ser controlado pelo Espírito. Né? Então, era essa mensagem, é isso que Jesus está querendo dizer nessa terceira bem-aventurança. Não é o manso que a gente do dicionário português. É o manso do grego. Uma fera selvagem que foi controlada. Tá bom? É isso.